Estou aqui novamente para fazermos a correção do teste 5 do Mais Pike, de semana passada, tá bom? De quinta-feira passada. Sempre está sendo assim, na atividade de segunda, eu faço a correção na outra segunda da próxima semana. A de quinta, eu faço na outra quinta. Sempre está sendo assim, tá certo? E essa atividade tem o objetivo de trabalhar com vocês o D5, que é o descritor 5, que é identificar o tema de um texto. No caso, o tema ou o assunto do texto, tá certo? Aí teve esse primeiro texto, que era o nome: O homem faz o clima e faz mal. A interferência do homem no meio ambiente pode acelerar em milhares de anos os processos naturais de mudanças climáticas e trazer graves consequências à vida na Terra. O consumo desenfreado e a explosão demográfica têm sido fatores de forte influência entre as atividades humanas. Em consequência, fenômenos como a elevação da taxa de emissão de gás carbônico, CO2, na atmosfera podem atingir picos incontroláveis em poucas décadas, sem que a vida na Terra consiga se adaptar. Se nada for feito, daqui a um século, podemos viver num ambiente de catástrofe. Temos a primeira questão. O assunto principal desse texto, qual é o assunto principal desse texto? A. É a interferência do homem no meio ambiente. B. As constantes mudanças de temperatura no planeta. C. O consumo desenfreado de produtos descartáveis. Ou D. O risco de extinção das espécies mais sensíveis. Qual foi a alternativa que vocês marcaram na atividade de vocês? A alternativa correta é a A, não é? No início do texto vem dizendo, não é? A interferência do homem no meio ambiente, tá bom? O assunto principal desse texto, perdão. Aí temos o segundo texto. Agora é com você. Resolva as questões a seguir e exercite a sua habilidade de identificar o tema de um texto. Leia o texto. Eu não o conheci. Meu filho foi embora e eu não o conheci. Acostumei-me com ele em casa e me esqueci de conhecê-lo. Agora que a sua ausência me pesa, é que vejo como era necessário tê-lo conhecido. Lembro-me dele, lembro-me bem em poucas ocasiões. Um dia na sala, ele me puxou a barra do paletó e me fez examinar seu pequeno dedo machucado. Foi um exame rápido. Uma outra vez me pediu que lhe consertasse um brinquedo velho. Eu estava com pressa e não consertei, mas lhe comprei um brinquedo novo. Na noite seguinte, quando entrei em casa, ele estava deitado no tapete, dormindo e abraçado ao brinquedo velho. O novo estava num canto. Eu tinha um filho e agora não o tenho mais, porque ele foi embora. E este meu filho, uma noite me chamou e disse: "Fica comigo um pouquinho, pai." Eu não podia, mas a babá ficou com ele. Sou um homem muito ocupado, mas meu filho foi embora. Foi embora e eu não o conheci. Muito triste nessa história, a realidade de muitos pais, muitos filhos por aí. Os pais não dão muita atenção para os filhos, né? O filho pede atenção e eles não, a maioria não estão nem aí. Por isso, vocês que têm pais, que são presentes, pai, mãe, que são presentes na vida de vocês, estão aí porque deve para ajudar vocês. No que for preciso, valorizem os pais de vocês, tá certo, gente?
Pronto. A segunda questão, é possível afirmar que o tema do texto é. Pela leitura do texto, qual é o tema do texto que vocês acham que é? A. A difícil relação entre pais e filhos, adolescentes. B. O arrependimento de um pai que não foi próximo ao filho. C. A morte precoce dos jovens na atualidade. Ou D. O desinteresse dos jovens em passar tempo com seus pais. Qual é o tema desse texto? A alternativa correta é a alternativa B, não é? Que o pai, depois que o filho foi embora, ele se arrependeu. Aí, no caso, é o arrependimento de um pai que não foi próximo ao filho, que ele não dava atenção ao filho, por isso que o filho foi embora. E agora ele se arrepende, tá certo? Temos esse outro texto. Elevador cai do 4º andar e fere 8 em São Carlos, São Paulo. Um elevador despencou ontem do 4º andar de um edifício em São Carlos, no interior paulista, com 11 pessoas dentro. O corpo de bombeiros socorreu 10 vítimas do acidente, sendo que 5 foram levadas à Santa Casa da cidade, mas apenas com ferimentos leves. Outras 3 pessoas tiveram escoriações. O elevador, que tinha saído do 7º andar, tem capacidade para 6 pessoas, 5 a menos que a lotação no momento do acidente. Funcionários da Polícia Científica do município fizeram hoje a vistoria do elevador do edifício Ana Paula, no bairro Vila Nere. Moradores já reclamavam a substituição do antigo elevador e pagaram nos últimos meses uma taxa de condomínio para que fosse feita a troca. A Polícia Científica investiga se a causa do acidente foi mesmo o excesso de pessoas. Nessa terceira e última questão, temos perguntando: o tema desse texto é? Qual é o tema desse texto? A. Uma briga no elevador. B. Uma morte dentro do elevador. C. Um acidente com o elevador. Ou D. Um incêndio no elevador. Qual foi a alternativa que vocês marcaram, que é o tema desse texto? A alternativa correta é a C, não é? Um acidente no elevador, que tinham muitas pessoas a mais do que comportavam lá dentro. E, infelizmente, aconteceu esse acidente e feriu 8 pessoas, não é? Pronto, pois então, galerinha, espero que vocês tenham acertado todas as questões. Precisa só ler com bastante atenção para compreender e estar respondendo as perguntinhas corretas, tá certo? Beijão e até a próxima!